Projeto Abigail. O chamado Projeto Abigail é uma lenda urbana, não um projeto real que circula na internet e em canais que abordam histórias de terror e mistério, especialmente envolvendo a Área 51. A história conta sobre um experimento militar secreto que teria dado terrivelmente errado, transformando uma jovem em um monstro. Como assim, cara? Será que na vida é 16 milhões de views, mano. O projeto... Primeiro projeto da Área 51, projeto Abigail, caralho, vou assistir. real é possível criar um ser humano maior e mais forte, tipo um super soldado, assim como o Capitão América? Se é possível, não sei te dizer, mas com certeza já tentaram fazer isso inúmeras vezes, fazendo experimentos bizarros com seres humanos. Experimentos com radiação, mutação genética, experiências biológicas e muito mais. Testes feitos com seres humanos para tentar tirar o melhor proveito. E o vídeo de hoje será sobre exatamente isso, sobre um experimento humano chamado Projeto Abigail, e que teria acontecido lá na famosa Área 51. Então no vídeo de hoje vocês irão conhecer o primeiro projeto da Área 51. Um projeto realizado com uma mulher chamada Abigail Wester. Mas está preparado para saber mais uma história sobre a Área 51? Se sim, então já se inscreva no canal para não perder próximos vídeos. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora então, se você já é um inscrito e deixou o joinha, tá tudo certo, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas ET Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Abigail Molo. Vai ficar assim, mano, você tá ligado, né? O quê? Abigail. Deus me livre. E hoje, galera, iremos falar mais uma vez da tão famosa Área 51. Uma base... Cara, porque se tem uma parada que não dá pra desconfiar é de Área 51, né, mano? Se nada nunca vazou de lá, sabe-se lá o que deve ter de podre lá secreta dentro, que até mano. hoje é um mistério. Muitos não sabem o que realmente tem lá, o que é feito, o que é estudado lá, qual que é o propósito da Área Ô, 51. Robertinho, tu consegue algum link aí pra eu clicar e assistir os 2 últimos episódios de Dragon Ball, mano? Da Batalha do Jiren? Eu quero assistir essa luta, mano. Consegue aí pra mim? 51. Porém, todos já sabem que ela existe de verdade. Alguns falam que a Área 51 é uma base utilizada para desenvolver naves tecnológicas. Já outros associam a Área 51 a tudo que seja de extraterrestre, ou algo bem bizarro que o mundo não possa saber. E é com isso então que chegamos nessa história. Pois é, galera, muitos acreditam que a Área 51, além de tudo que já falamos, também já foi utilizada como uma outra coisa, uma base de experimentos com seres humanos. Você teria coragem de entregar a sua filha ou um seu filho para um desses experimentos acreditando que isso possa salvar a sua nação? Bom, galera, teria sido exatamente isso que teria acontecido no primeiro projeto da Área Caralho, 51. mano. Um projeto chamado Projeto Abigail. Esse, galera, não foi um simples projeto, foi um projeto cruel. E a Área 51 seria um lugar perfeito para fazer isso. E agora vamos contar tudo para vocês. Projeto Abigail na Área 51. Tudo teria começado lá por volta de 1943, quando os Estados Unidos estavam estudando um suposto projeto alemão nazista. Os comandantes do exército americano relatavam que os soldados... Peraí. Quando os Estados Unidos estavam investigando um suposto projeto alemão nazista, Capitão América veio de um experimento na época que eles fizeram algo contra o maluco lá, que pelas teorias eles colocam como se fosse o Hitler, né? Então será que essa parada aqui, que é baseada em fatos reais, o Capitão América, essas coisas assim, dessas histórias, tudo tirado disso aqui, mano? Ou não? É inspirado nessa história. Caralho. Os nazistas eram implacáveis e destruíam tudo no campo de batalha. Eles eram muito fortes, como se tivessem superpoderes. E é por isso então que muitos começaram a acreditar que as vitórias eram apenas por causa de experimentos humanos que estavam fazendo com seus soldados para deixarem eles mais fortes. Eles estariam fazendo tudo isso através de mutações genéticas, para melhorar a espécie humana, deixando ela mais forte e mais resistente, transformando um soldado comum em um super soldado. Tudo isso que estamos falando, galera, foi o que os Estados Unidos concluiu depois de inúmeras guerras contra os nazistas. Então, para não ficar atrás, os Estados Unidos resolveu fazer uma missão para roubar esse projeto e assim produzir os seus próprios super-humanos. Só que como os Estados Unidos querem sempre passar todo mundo, eles não queriam apenas super soldados, eles queriam deixar os seus soldados imortais. Já vai além, né? além, já viaja demais, é Marvel já. E quem comandou esse projeto foi um cientista americano chamado Albert Western, que trabalhava para o exército americano na Área 51, que tinha acabado de ser criada. Albert estava focado e obcecado em criar um
soldado perfeito. Tipo um Capitão América mesmo, né? Lá dos Estados Unidos. Um soldado bem mais forte, mais inteligente e com incríveis habilidades no campo de batalha. Então, durante muito tempo, esse cientista procurou vários voluntários para fazer parte do seu projeto maluco. O problema, galera, é que ao saber do projeto, ninguém queria fazer. Ninguém estava disposto em ceder seu corpo para um experimento tão perigoso quanto esse. Um experimento que iria alterar geneticamente o seu corpo, que é muito mais provável de dar errado do que dar certo. Sem contar também que os voluntários tinham que ser pessoas confiáveis, de extrema confiança. Porque pensa bem, né, galera? Vai que o cara realmente virasse um super-humano. E era um espião. É, isso ia dar errado. O projeto não poderia cair em mãos erradas, muito menos nas mãos dos inimigos de guerra. Então foi por isso que foi muito difícil arrumar um voluntário para esse experimento. E os poucos que queriam não eram confiáveis. E aí então o Albert, o cientista, teve uma ideia bem maluca. Como não tinha mais ninguém, a sua última e única esperança era usar a sua própria filha, uma garota chamada Abigail Wester. Ela seria usada como cobaia para esse experimento. Foi aí então que se deu início ao projeto. O projeto Abigail Western. A história conta que a garota, no período, tinha por volta dos 20 a 23 anos. Ela era uma garota linda e jovem, muito inteligente e tinha um bom coração. E como não tinha escolha, ela acabou concordando em participar do projeto do seu pai. Mas poucos dias depois de começarem, as coisas já estavam saindo do controle. O experimento, galera, como já falamos, não era um experimento nada simples. O experimento envolvia usos altíssimos de radiação, expondo o corpo de Abigail a níveis extremamente altos. Para assim, com a radiação, criar mutações genéticas e alterar o DNA dela, além de dar um monte de Problema, sequela. né, mano? Nossa Pelo amor de senhora, Deus. vai bugar o corpo, velho. Então, galera, não demorou muito para que Abigail começasse a ficar diferente, até mesmo estranha. O seu rosto estava ficando totalmente deformado. Os dentes começaram a crescer, ficando maiores do que o comum, e os seus Que cabelos isso, estavam mano? caindo. Ao perceber esses sinais que estava dando ruim, a equipe dos cientistas e alguns colegas acharam que seria melhor parar com esse experimento. Claro, né, para poder salvar a vida da garota, porque, né, do jeito que tava indo, logo ela ia falecer. Aquele experimento que era para transformar em um super soldado estava ficando feio demais. E como o Porra. cientista estava obcecado em realizar o seu projeto de vida e também tinha convicção de que ia dar certo, e também porque a filha já estava ali, já não tinha mais o que fazer, Tava toda já estourada, vamos dizer, de radiação. ele então decidiu continuar, pois segundo ele, se ele tivesse parado naquele momento, muito dificilmente a sua filha iria resistir. Então, na cabeça dele, o melhor plano era continuar com o projeto e anotar e testar tudo que ele pudesse, usando a filha dele Nossa. como... Mano, Sangue frio, né? Sem coração, total. Poucos dias depois, Abigail tinha se tornado uma aberração. Ela, que era uma garota jovem e bonita, já tinha se transformado em um monstro. e aos poucos, galera, Abigail, que era uma linda mulher, ficava cada vez mais diferente de um ser humano. Parecia ser qualquer coisa, tipo um monstro, menos um humano. Muito menos um super soldado. Ao passar do tempo, as coisas só pioravam. E Abigail, nessa altura, já tinha perdido completamente a sua razão. Ela estava totalmente louca. O seu cérebro não era mais o mesmo. A garota não conseguia mais controlar as suas atitudes. E outra coisa bem bizarra que havia acontecido com ela foi o crescimento radioativo, que deixou a garota com quase 3 metros de altura. Seu Porra. corpo, galera, quase não tinha mais carne. Era só pele e osso. E o seu rosto não era mais de humano. Abigail, depois do experimento do pai, tinha se transformado em uma criatura bizarra. Já viu umas fotos do povo lá de Chernobyl? Que a tudo, perna fica aham, grandona, com pouco dedo. Como é Pô, que não tem pode? como, mano. Se fizer isso com a pessoa, ela não vai ficar boa não, mano. Burrice, Vai, né? vai virar um pedaço de carne mutante. Isso aí nem é experimento, isso aí é... Judiação, mano. Isso, é tortura. A galera que trabalhava junto com o cientista conta que Abigail rapidamente deixou de ser uma linda garota para se transformar em um ser irracional. Como se fosse uma criatura selvagem que agia por instinto e não mais com a razão como um ser humano. Alguns funcionários até contam que muitos nem sabiam o que era aquilo. Tipo, o que era aquela criatura ou aquele projeto. Eles só sabiam que tinham que levar muita comida para alguma coisa enjaulada a comer. E é por isso que todos os dias uma grande quantidade de comida era levada para Abigail, que ficava presa dentro de uma jaula. A jaula ficava praticamente fechada e por isso que muitos funcionários nem sabiam o que era, pois não dava para ver direito o que havia lá dentro, por questões de segurança e privacidade. Chapou Mas mesmo sem demais, conseguir mano. ver direito, vários funcionários diziam que a criatura deveria ser muito grande, pelo barulho e mau cheiro que ela fazia. Funcionários mais próximos do cientista contaram que viram várias vezes o cientista Albert passando horas conversando e chorando próximo da jaula. E é por isso então que todas as pessoas envolvidas nesse projeto já tinham declarado o experimento como algo fracassado, algo que não deu certo e que não vai dar. Porém, mesmo depois de tudo aquilo ter acontecido, Albert se recusava a acreditar nisso. Ele ainda acreditava que poderia dar certo, já que de alguma forma sua filha havia sofrido alguma mutação. Ele só tinha errado alguma coisa, né? Sei lá. Muita força, né? Talvez. E outra coisa também que fez com que Albert não desistisse do projeto era porque ele tinha usado a sua filha como cobaia. E caso ele acabasse com o projeto, ele teria também
também que acabar com a vida de sua filha, que já não era mais sua filha. Que já Não, tinha tá de acabado brincadeira, já, já tinha sacrificado a vida da filha dele, não desde tem? o começo. Mas como Tem ele como tinha o cara criado falar aquela que tava criatura, né, preocupado, o ele queria- cientista, ele não queria matar a criatura que ele mesmo criou, digamos Essa história é verdade, trabalhei com ela no mercado. Ah, beleza, assim. bacana. A história Beleza. conta, galera, que Anotado. Abigail ficou daquele jeito por mais de 2 anos. E foi só depois disso que Anotado. Albert, o cientista, finalmente desistiu do projeto. E como ele chegou na conclusão de que tudo aquilo foi um fracasso e foi a culpa dele que a filha dele teria ficado daquele jeito, depois então de finalizar o projeto, Albert matou. finalizou a sua própria vida. Antes disso acontecer, ele deixou uma carta para os seus colegas, onde ele implorava que salvassem a vida da sua filha e não acabassem com a vida dela. Que mesmo ela sendo um monstro daquele jeito, ainda era sua filha. E o que o certo seria cuidar e ajudar aquela criatura. Mas como ele não estaria mais vivo, alguém teria que fazer isso por ele. Porém, galera, o exército estava gastando muito dinheiro com isso. E não estavam dispostos a gastar ainda mais para tentar fazer a garota voltar, ou manter ela viva, já que o projeto havia sido encerrado. E como o cientista então não estava mais vivo, todo o projeto e tudo aquilo já estava acabado. O exército então atendeu o pedido de Albert de não acabar com a vida da menina. Mas como eles queriam cortar gastos, eles também não iriam cuidar dela. E com isso, então, decidiram não dar mais comida para ela. E assim, naturalmente, morreria de fome. Nas primeiras noites que Abigail ficou sem comer, vários funcionários e também soldados disseram que ouviram vários gritos e uivos durante a noite, que teria vindo da própria Abigail. Provavelmente porque estava morrendo de fome. Alguns dias depois, de alguma forma, Abigail conseguiu escapar da sua jaula e teria atacado 2 guardas. Ah, Mas é não loucura. porque era uma criatura má, e sim porque ela estava com fome e precisava comer. Então, para evitar que mais mortes acontecessem, a história conta que o governo teria trancado e isolado o prédio em que Abigail foi feita e ficava presa. Pois não sei se vocês sabem, mas dizem que lá na área 51 existem vários prédios subterrâneos. Então Abigail teria sido trancada em uma sala em algum desses. Algumas teorias apontam que mesmo hoje em dia, 70 anos depois, Abigail ainda esteja em algum lugar lá dentro. O que não sabemos é se ela ainda está viva ou não. E segundo alguns funcionários, ninguém tentou matar Abigail porque eles tinham medo de abrir os portões da jaula. Imagina se essa história for real mesmo. Aí o cara abre o portão, aí foge a Abigail, lobisomem sai matando todo mundo aí na rua. Aí os caras só sobem um avião e explode ela. Jatão na cabeça, dá um tiro. acabou. Segundo a história, Caralho. os portões daquela área continuam trancados até hoje. Não, até a parte do... Tipo assim, pessoal, vamos lá, cara. Esse negócio de exposto à radiação, sei lá o que, tem chance dela nem ter... Tudo bem que pode ter sofrido algumas mutações, mas deve ter ficado limitada. Eu acredito que não é igual o filme que do nada vira um monstro agressivo e quer sair por aí, tá ligado? Aí beleza, a parte da comida, tava com mais fome, suave. Mas pô, mano, na área 51, um bagulho 100% restrito, organizado. Vai finalizar o projeto. Você acha que eles vão só deixar a pessoa lá enjaulada e vai isolar o prédio? Alguém foi lá, deu um chá de sumiço, acabou e segue daqui pra frente da região urbana. E alguns ex-militares afirmaram que durante o período que eles passaram lá na área 51, ouviram várias vezes alguns gritos estranhos, que eles não sabiam o que era. Se essa história é verdadeira ou não, a gente não vai saber. Mas muito provavelmente essa criatura não tá mais viva. Ficou 70 anos sem comer, né? tem como. E muitos acreditam então, galera, que a área 51 não é só o lar dos alienígenas, é também o lar de vários experimentos e coisas que a gente nem imagina. E como a gente nunca vai entrar lá pra saber o que é feito de verdade, Essas histórias da área 51 serão lendas para sempre. Até que, sei lá, né, vaze um documento que consiga provar tudo isso. e até Mas hoje, até lá galera, é já muito deu difícil merda. saber se esse projeto realmente existiu lá na área 51. Ou se é mais uma creepypasta criada por alguém. E essa história, galera, Certeza. teria sido contada por ex-funcionários e ex-militares. Aqui no bairro, se alguém começa a soltar fofoca, ou tanto de gente que começa a acreditar e espalhar, mano. Pensa aí. Pensa aí. Reflita. Abigail. Tá aí. Abigail. Mano, pessoal, o Robertinho não respondeu não, mano. Será que o Robertinho tá dormindo? Se o Robertinho não sabe essa resposta, então...